Bom, então vamos começar a falar sobre a astronomia, né? Astronomia propriamente dita, falar um pouquinho sobre a astronomia através dos tempos. Então, para falar sobre isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente vive em um mundo, ou na verdade a gente vive em um universo, onde os fenômenos naturais eles são imprevisíveis, tá? Ou seja, nada tem um padrão, nada se repete. Você não tem como prever o que nada vai acontecer. Digamos que a gente vivesse num mundo, num planeta, né, onde as coisas não mudassem. Ou seja, onde tudo permanecesse o mesmo. Se a gente vivesse nesse mundo, ia ter pouca coisa para a gente descobrir. Porque se as coisas sempre se repetissem da mesma forma, não haveria nenhum impulso para fazer novas descobertas, né? Uma vez que a coisa se repete sempre da mesma maneira, não tem por que você tentar se aprofundar muito naquilo. Muitas vezes o que causa no cientista a ideia de pesquisar algo é o diferente, né? Quando algo acontece diferente daquilo que estava planejado, digamos assim. Então, se a gente vivesse num mundo onde as coisas nunca mudassem, praticamente não haveria nada para descobrir e isso não seria um incentivo à ciência. Então, viver num mundo assim não seria um mundo ou um universo, né, propício para o desenvolvimento da ciência. Por outro lado, se a gente vivesse num mundo imprevisível que eu digo assim, as coisas mudassem de forma aleatória, ou mudassem de forma tão complexa, tão difícil de compreender, que a gente não poderia ter nenhuma ideia de como as coisas realmente acontecessem, não teria nenhuma ideia de como as coisas realmente acontecem, né? Mais uma vez, a gente não teria nenhum incentivo à ciência. Então, se as coisas fossem muito caóticas, se a gente não conseguisse prever os fenômenos, também não teria por que fazer ciência. Então, esses são dois mundos extremos. Um mundo onde você não pode... Nada acontece de maneira previsível, um mundo caótico, onde nada acontece de maneira previsível, e um mundo onde tudo acontece de maneira previsível. São dois extremos e dois mundos onde você não teria muito incentivo para a ciência, não teria muito por que existir ciência. Por sorte, a gente vive numa espécie de mundo intermediário. Tá? O que eu quero dizer com mundo intermediário? A gente consegue fazer algumas previsões. O mundo que a gente vive, as coisas mudam, mas elas não mudam de forma tão aleatória assim. Elas mudam de acordo com certos padrões. Elas obedecem a certos padrões. Esses padrões a gente tá acostumado a chamar de leis da natureza. Então, embora no nosso mundo, no nosso universo, as coisas mudem, só que elas mudam de acordo com algumas leis, e são essas leis que a gente tenta descobrir. São essas leis que a gente tenta descobrir, e quando uma lei dessa é violada, a gente tenta buscar outra lei que explique o porquê daquela lei anterior ter sido violada. Então, por exemplo, coisas que a gente consegue prever facilmente. A gente sabe que se o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso a gente sabe. E a gente sabe que amanhã ele vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. Depois de amanhã, ele vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. Então a gente sabe que existe uma periodicidade, a gente conhece essa periodicidade, a gente sabe como é que as coisas vão acontecer. Só que ele não nasce sempre na mesma posição. Por que ele não nasce sempre na mesma posição? Vamos investigar isso. Então veja que embora as coisas aconteçam de acordo com um certo padrão, mesmo esse padrão ele vai mudando com o tempo. E aí surge no ser humano o interesse de descobrir por que isso mudou. Por que se hoje o Sol nasceu naquela posição, quando for daqui a um mês, ele vai estar um pouquinho para o lado, ele vai nascer um pouquinho para o lado em um horário diferente. Por que isso acontece? Então aí de onde surge a necessidade da ciência, né? Do desenvolvimento da ciência, entender como é que o universo funciona. Outra coisa que a gente sabe, por exemplo, a gente consegue prever que se a gente joga um objeto para cima, esse objeto ele vai eventualmente cair, né? Sei lá, joga uma pedra para cima, essa pedra vai até uma certa altura, depois ela vai cair
e retornar. Nós conhecemos esse padrão da natureza. Outro exemplo. Você pega a mesma pedra, joga ela com uma velocidade maior. O que é que vai acontecer na opinião de vocês? Joguei a pedra para cima. Aí, vamos lá, eu jogo uma pedra para cima, ela chega numa certa altura, né? E volta. Se eu jogo ela com uma velocidade maior, ela atinge a mesma altura, ela vai mais alto, né? E se eu jogo ela com uma velocidade ainda maior, ela vai ainda mais alto. E aí a gente conseguiu descobrir que se a gente jogar essa pedra com uma velocidade alta o suficiente, essa pedra pode ser que ela não volte mais. E a gente consegue fazer os cálculos para descobrir qual é a velocidade que eu tenho que jogar essa pedra para que ela suba e não volte mais, que é a chamada velocidade de escape. Com essa velocidade, se eu consigo dar essa pedra essa velocidade, ela consegue sair, escapar, digamos assim, da força gravitacional da Terra, e ela pode entrar em órbita da Terra, ou ela pode até mesmo ser jogada para fora da órbita da Terra. A gente utiliza esse princípio nos foguetes, né? A gente precisa saber exatamente qual deve ser a velocidade de lançamento do foguete para que ele consiga escapar da gravidade da Terra. Então, veja, a gente conhece os padrões e a gente sabe que esses padrões eles mudam, mas eles mudam de acordo com algumas leis específicas. E aí a gente pode fazer algumas previsões. Então, felizmente, no universo que a gente vive, é um universo propício ao desenvolvimento da ciência, porque a gente pode entender como é que as coisas funcionam, tá? E nós, seres humanos, nós somos muito bons em compreender o funcionamento do mundo, compreender o funcionamento do universo. Nós somos treinados, digamos assim, para encontrar padrões. Mesmo que a gente às vezes encontre esses padrões onde eles não existem, mas mesmo assim a espécie humana ela é muito boa, sempre foi boa em encontrar padrões, né? Por exemplo, a gente só conseguiu caçar lá na época, na pré-história, né, que a gente era caçador-coletor, a espécie humana era caçadora-coletora. A gente só conseguia caçar, a gente só conseguia fazer fogueira porque a gente tinha uma certa ideia de como é que as coisas aconteciam. A gente tinha alguma certa noção de como é que um animal se comportava, ou como é que um grupo de animais se comportava em determinada situação. A gente sabia como fazer o fogo, ou como fazer para que o fogo não se extinguisse. A gente tinha algum conhecimento da natureza, né? De como a natureza se comportava. Então, houve um tempo muito anterior a esse tempo que a gente vive, porque esse tempo que a gente vive a gente tem televisão, a gente tem filme no cinema, a gente tem a Netflix, né? A gente tem o rádio, claro que cada vez menos utilizado, mas a gente tem o rádio, a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais. É difícil para a gente imaginar a humanidade sem essas coisas, né? Porém, a maior parte da humanidade, durante a maior parte do seu tempo, da sua existência, a humanidade ela viveu nas cavernas. Ela viveu precisando fazer fogueira, ela viveu tendo que caçar, tendo que coletar para poder sobreviver. A humanidade como civilização, né, desde que o homem começou a plantar, a se estabelecer em um determinado lugar, isso tem o quê? Menos de 10 mil anos, tem 9 mil, 8 mil anos atrás. E a humanidade, o Homo sapiens, por exemplo, ele tem muito mais do que isso, né? A nossa espécie, Homo sapiens, tem, sei lá, 200, acho que 1 milhão de anos, coisa assim, né? Então, o tempo que a gente tem como Homo sapiens, a maior parte dele a gente passou tendo que se virar entendendo os padrões da natureza. Tendo que caçar, tendo que colher, tendo que saber a hora certa de caçar, a época do ano certa para fazer colheita. A gente teve que se virar entendendo como é que as coisas aconteciam, né? Então, a maior parte do tempo, né, a gente passou tendo que descobrir algum padrão. E esses padrões, a gente podia, por exemplo, observar eles no céu. Com certeza, uma das primeiras coisas que a gente percebeu é que a Lua tinha fases, tinha época do ano que a Lua estava cheia, algumas semanas depois, alguns dias depois, ela não estava mais com um brilho tão grande, depois ela voltava a ficar cheia. Então a gente vai percebendo esses padrões e a maior parte da nossa existência, esses padrões, esses fenômenos, né, fizeram parte do nosso dia a dia.
Hoje não, hoje é muito difícil você parar, você encontrar alguém que pare para olhar o céu. Mas antigamente, antes do desenvolvimento da civilização como a gente tem hoje, se a gente não parasse para olhar o céu, a gente não conseguia sobreviver. Porque a partir desses padrões que a gente consegue encontrar no céu, que a gente consegue, por exemplo, marcar o tempo. E marcar o tempo é essencial para a espécie humana conseguir sobreviver, como a gente vai ver nos próximos slides, tá? Então vamos lá. O céu noturno, é por isso que ele é interessante, né? A gente passou muito tempo da nossa existência, então, a única coisa que a gente podia assistir à noite eram as estrelas. A gente só podia ver as estrelas, só podia ver a lua, ver os planetas, embora a gente não soubesse o que era isso, a gente não fazia a mínima ideia. A gente associou muito isso aos mitos, como a gente vai ver depois. Mas isso era o que a gente tinha para assistir, né? E era isso que fascinava a espécie humana. E lá no céu a gente começou a ver padrões. E a gente começou a colocar coisas no nosso dia a dia no céu. A gente começou a ver algumas estrelas, a gente começou a ver que essas estrelas pareciam ter um certo formato e a gente começou a imaginar figuras ali naquelas estrelas. Então, por exemplo, aqui, alguém conhece essa constelação? Órion, né? Órion, o caçador. Então, a caça foi algo que sempre foi muito importante para o ser humano. Nada mais justificado, então, do que você pegar um caçador e colocar ele no céu. E aí a gente começou a inventar histórias que justificassem esse caçador estar no céu. E daí a gente tem a origem da mitologia. Então, essas observações do céu, né, sempre fizeram parte do imaginário humano. Então a gente pode perceber que essas figuras que a gente consegue observar no céu, elas estão ligadas à cultura e à sociedade que criou essas figuras. Então, por exemplo, o caçador, perto do caçador, você tem outras constelações, como por exemplo, Cão Maior e Cão Menor. Ou seja, você tem um caçador e perto dele você tem dois cachorros. Quando os primeiros seres humanos que conseguiram imaginar essas figuras eles fizeram isso, né? Olharam para o céu e viram que lá tinha alguma coisa que parecia ser um caçador ou alguma coisa que parecia ser um cachorro perto dele, imediatamente eles já pegaram algo que fazia parte do cotidiano deles e colocaram no céu. Então, se outra cultura vê essas estrelas, né? Essa cultura ela pode ter uma percepção diferente. Por exemplo, tem uma outra cultura, se eu não me engano, isso aqui é uma constelação mesopotâmica, se eu não me engano, tá? Mas você já vê que é uma outra constelação, não é mais o caçador. Veja que são as mesmas estrelas, ó, aqui está o cinturão de Órion, né? Que são as chamadas Três Marias. Aqui eu tenho as Três Marias, só que já é outra constelação. Ou seja, outro povo já viu outra constelação aqui. Essa constelação aqui é chamada de Homem Velho. Então, cada povo, cada cultura, ela vai ter sua própria mitologia, sua própria, como é que eu vou dizer, suas próprias constelações também. Então, se você for analisar como são as constelações dos índios brasileiros, vai ser um tipo de constelação, vão ter outras figuras no céu. Então, você vê, isso a gente pode dizer, portanto, que não é que existe um caçador no céu, não é que existe um homem velho no céu. Mas essas observações que a gente faz estão de acordo com a nossa cultura. São os falsos padrões que a gente encontra na natureza, né? É como, por exemplo, olhar uma nuvem e achar que ela tem um formato de alguma coisa conhecida. Na verdade, a nuvem não tem um formato. A nuvem não tem um formato de um rosto. A nuvem não tem um formato de um animal, sei lá. Não tem, mas a gente olha para isso e a gente enxerga ali um padrão que não existe. Por exemplo, quando os marinheiros, né, lá por volta dos anos 1500, 1400, que você começou a ter as primeiras grandes navegações, começaram a sair da Europa e vir para a América, né? Eles começaram a ter contato com o céu do sul. Isso é uma coisa de se dizer porque o céu do hemisfério sul ele é diferente do céu do hemisfério norte.
Então, quem está no hemisfério norte não consegue enxergar algumas constelações que estão no hemisfério sul. Assim como quem está no hemisfério sul não consegue enxergar algumas constelações que estão no hemisfério norte. E aí, quando esses marinheiros começaram a vir para o hemisfério sul, né, sair lá da Europa e vir para a América, e começaram a ver novas estrelas, começaram a ver novas constelações, quais foram as constelações que eles criaram? Por exemplo, tinha constelação de animais, como tucano, como pavão, tem constelação de telescópio, que eles chamaram de telescópio, microscópio, constelação da bússola, constelação do navio, enfim, coisas que estavam relacionadas ao cotidiano deles. Então, as constelações, se elas tivessem recebido o nome hoje, imagina que hoje a gente olhasse para o céu e resolvesse dar nome a essas constelações. Provavelmente essas constelações elas iam ter nome de bicicleta, de geladeira, de, sei lá, de alguma pessoa famosa, né? Sei lá, algum youtuber famoso, alguma pessoa do Instagram famoso, enfim. A gente ia começar a ver essas coisas no céu. Então essas constelações que a gente foi vendo no decorrer dos tempos, elas surgiram por conta da nossa cultura. A nossa cultura influenciou diretamente o que a gente influenciou e influencia, né? Diretamente o que a gente observa. Então, na verdade, é uma troca, né? A nossa cultura influencia aquilo que a gente está vendo no céu e por isso que a gente dá nome às figuras que a gente vê, mas na verdade não existem lá. Da mesma forma que essas figuras, uma vez que são colocadas no céu, elas passam a influenciar o nosso cotidiano, nosso dia a dia ou a nossa cultura. Então, por exemplo, vocês sabem que existem muitas pessoas que são influenciadas pelo zodíaco hoje, né? Ainda hoje, né? O zodíaco ou pela astrologia, que ainda acreditam na astrologia. Então isso é uma forma de você ver que essas constelações que foram colocadas no céu, elas hoje influenciam ainda as pessoas, tá? Então vamos lá. Então os seres humanos eles perceberam, né, que os astros eles tinham uma certa regularidade. Como eu falei, né, a gente conseguiu perceber que o Sol ele nascia mais ou menos na mesma posição, mas que essa posição ia mudando no decorrer do tempo. A gente percebeu que se hoje o Sol está numa certa posição, amanhã, na mesma hora, ele vai estar o Sol está numa posição, né? Amanhã, à mesma hora, ele vai estar numa posição ligeiramente diferente. No outro dia, ele também vai estar numa posição na mesma hora, numa posição ligeiramente diferente. A gente percebeu que a Lua tem fases, e essas fases são cíclicas. Então, primeiro você tem Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia novamente. Assim como essa regularidade que a gente observou no Sol e na Lua, a gente também percebeu que as estrelas têm essa regularidade. Então as estrelas elas sempre nascem no leste e se põem no oeste, assim como o Sol, né? E elas levam a noite todinha para cruzar o céu acima das nossas cabeças. A gente sabe que se hoje uma estrela nasceu numa posição, amanhã essa estrela vai nascer numa posição um pouquinho diferente. E com isso a gente consegue também prever o movimento dessas estrelas no decorrer do tempo, né? Em diferentes épocas, você vai ter diferentes estrelas que são visíveis, ou diferentes constelações que estão visíveis no Sol. No céu, aliás, né? Oi? Ótima pergunta. Veja só. Primeiro que eles têm um brilho diferente. Quando você olha para um planeta, você nota que o brilho dele é mais constante, digamos assim. Ele não fica cintilando como uma estrela. Então a primeira coisa que você consegue notar é isso, né? Uma estrela ela fica tipo brilhando, né? Que é de onde surge essa ideia de que a estrela tem um brilho. Na verdade o que acontece é que ela está muito distante, muito distante, e mesmo que ela seja muito maior que um planeta, mas quando ela está muito distante, ela parece só um pontinho. E esse pontinho, quando atravessa a atmosfera, ele tem alguns efeitos de refração, e esses efeitos de refração fazem com que a estrela pareça ficar brilhando, né? O brilho dela fica variando um pouco. Já o planeta, o brilho dele é mais constante. Ele não varia tanto, o brilho dele não varia tanto como o brilho de uma estrela.
Além disso, os planetas, né, esse nome planeta, ele vem do grego. Ele vem do grego que, em grego, aliás, ele vem de errante, significa errante, do grego. Por que é errante? Porque se você acompanha o movimento de um planeta, ele é diferente, ele é totalmente diferente do movimento das estrelas. Então, os povos antigos já conseguiam perceber que existia uma diferença entre isso que a gente chama de planeta e o que a gente chama de estrela, por causa do movimento deles. Então, todas as estrelas, elas nascem juntas, percorrem o céu e se põem, todo mundo junto. Os planetas não. Os planetas, eles têm um movimento um pouquinho diferente. Então, enquanto o céu está se movimentando, todas as estrelas estão juntas se movimentando, o planeta ele fica para trás, ele tem um movimento mais lento. Ele demora mais para percorrer esse caminho, tá? Então, esse movimento diferente dos planetas fez com que eles fossem chamados de errantes. E errantes para diferenciar o movimento deles do movimento das estrelas, tá? Bom, então como eu estava falando, né, sobre as constelações, cada época também vai ter sua constelação. Em cada época você vai ter constelações diferentes no céu. Por isso, inclusive, que dependendo do dia que você nasce, né, você é de um signo ou de outro signo. E aí também vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente estiver falando sobre os signos do zodíaco, né? Na verdade, falando sobre as constelações do zodíaco. Porque em cada época você tem uma constelação diferente no céu. Então, na primavera tem certa constelação. Quando certa constelação surge no céu, é primavera. Então, veja que aí o ser humano ele já consegue associar coisas da Terra, coisas do dia a dia dele, né? Poxa, eu sei que quando aquela estrela ali nascer, naquela posição, é primavera. Ou eu sei que quando aquela estrela ali nascer, é época de seca. Então, eu tenho que me preparar antes que aquela estrela nasça, naquela posição. Então, com isso, a gente já consegue prever algumas coisas. Os povos antigos, né, já conseguiam prever alguns fenômenos que aconteceriam baseados só nessa observação do céu, tá? Pronto, então, como eu estava falando, se você conseguir determinar, você consegue fazer essa relação entre uma estrela nasce em uma certa posição, então eu sei que quando aquela estrela ali estiver naquela posição, eu sei que é época de plantar, sei que é época de colher, eu sei que vai começar a época das chuvas, eu sei que vai começar a época da seca. Então isso já é uma forma que a gente tem de marcar o tempo, né? Então note que observando o céu, a gente tem a visão de um grande calendário. Então o céu ele pode funcionar para a gente como um calendário. E na verdade, o calendário que a gente utiliza atualmente é um calendário que surgiu por conta das observações do céu, como a gente vai ver em uma aula posterior, tá? Então, observar o céu era uma forma da gente conseguir medir o tempo. E por que os povos antigos eles precisavam medir a passagem do tempo? Bom, primeiro, quando a gente ainda era caçador e coletor, né, a gente tinha que saber qual era a época de migração. Por exemplo, eu estou caçando um determinado animal, eu tenho que saber qual a época que esse animal ele vai estar em migração. Ou seja, saber qual é a época que aquele animal ele vai estar mais propício, que eu vou poder caçar mais aquele animal, que eu vou ter uma quantidade maior daquele animal. E essa migração dos animais, né, ela acontecia de acordo com as estações do ano. Então, em uma estação do ano, o animal você tinha mais espécies, mais indivíduos daquela espécie, em outras estações você tinha menos indivíduos daquela espécie. Quando a gente era coletor, que a gente ia na floresta, né, pegar as frutas para se alimentar, as frutas também elas só iam estar prontas para ser colhidas em uma determinada época. Então a gente precisava saber qual era essa época para ir se preparando, para ir sabendo qual época a gente devia fazer as colheitas, né? Quando a gente inventou a agricultura, a gente precisava saber qual era a época da chuva. Em que época vai chover mais? Em que época vai ter mais seca? Eu preciso saber disso para poder plantar e poder colher aquilo que eu plantei, né? Não adianta eu plantar na época errada, porque se eu plantar na época errada, eu vou colher muito pouco alimento e isso não vai ser suficiente para sustentar minha família, para sustentar minha comunidade.
Então era necessário saber essas informações. Por isso que é necessário entender a passagem do tempo. E para entender essa passagem do tempo, a gente precisava entender bem como é que os astros se movimentavam. A gente precisava saber qual era a posição certinha dos astros no céu. Tem. A olho nu nós podemos ver Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 5 planetas, tá? Esses 5 planetas, os povos antigos já sabiam que eles eram diferentes das estrelas. Por isso que chamavam ele de errantes. Tá? Já conseguia se observar esses 5 planetas a olho nu. Então você olha para o céu, você consegue observar esses 5 planetas. Certo? Vênus, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ok? Então, veja. O que é que a gente pode concluir aqui? Que era muito importante fazer essa leitura do céu, né? Fazer essa leitura desse calendário celeste. Era muito importante você encontrar uma forma de marcar o tempo observando o céu. Então era importante, por exemplo, saber qual era a época de lua nova, porque na lua nova à noite não ia ter praticamente nenhuma luz à noite, diferentemente da lua cheia, né? Na lua cheia você ia ter o máximo de brilho possível à noite. Era necessário saber quando ia ter um eclipse, porque o eclipse assustava as pessoas antigamente, tá? Então era importante saber sobre esse tipo de informações relacionadas ao céu, né? Então nossos ancestrais, eles se tornaram especialistas em, digamos assim, em ler esse calendário celeste. Os povos antigos, nossos ancestrais, eles sabiam como ninguém observar o céu e fazer essa leitura, entender como é que as coisas iam funcionar, como é que qual era a época certa para colher, qual era a época certa para plantar. Isso é algo que, inclusive, tem uma influência muito grande, influenciou ainda, não só os povos antigos, mas, por exemplo, o meu pai, meu avô, utilizavam também esses conhecimentos, né, que provavelmente foram herdados dos pais deles, dos avós deles, pessoas mais velhas, né? De que, por exemplo, tal época não é boa para colher, tal época não é boa para plantar, tal época não é boa para cortar o cabelo, né? Principalmente as meninas aí já devem ter ouvido que, sei lá, acho que é durante a lua cheia, né, que não pode cortar o cabelo, lua cheia ou lua nova, não sei. Então são resquícios de coisas que vieram do passado, dessa época que a gente está falando, onde a gente precisava observar o céu para saber como a gente deveria agir no nosso dia a dia, tá? Uhum. No caso da civilização egípcia, a coisa que era mais importante no Egito, que o Egito ele é uma civilização que se desenvolveu no meio do deserto, né? Então, no deserto, a coisa mais importante que você pode ter é água. E no caso do Egito, a coisa mais importante que tem lá é o rio Nilo. Então, por isso, por conta do rio Nilo, que é a coisa mais importante, né? Por isso que eles mediam o tempo de acordo com o rio Nilo. Como o rio Nilo era a coisa mais importante que eles tinham, eles mediam o tempo. O ano começou, sei lá, um exemplo, tá? Estou chutando aqui. O ano começa quando o rio Nilo tem sua enchente. Claro que isso tem alguma relação com as estações do ano, né? Tem estação que vai chover mais, estação que vai chover menos. Mas o que marcava realmente o calendário dos egípcios, que era mais importante para eles, era as enchentes do rio Nilo. Tá? Porque eles precisavam da enchente do rio Nilo, porque como é que funcionava a civilização egípcia, né? O Nilo, ele tinha uma enchente, as águas invadiam uma determinada região, depois, quando a enchente diminuía, né? Quando a água diminuía, aí as pessoas iam lá e plantavam nessa área, porque essa área, como teve uma enchente ali, essa área acabava ficando fértil para plantar. Então, por isso, daí a importância de saber quando é que o rio Nilo ia ter suas enchentes para eles, certo? E a gente tem alguns monumentos históricos, digamos assim, que mostram como
essa observação do céu ela era importante antigamente, né? Para os povos antigos. Um exemplo disso é Stonehenge. Acho que todo mundo já ouviu falar de Stonehenge, né? Stonehenge são alguns blocos de pedra que estão localizados lá no Reino Unido, né, na Inglaterra. E descobrimos que, na verdade, isso aqui, esses monumentos, digamos assim, os astrônomos e os arqueólogos, eles chegaram à conclusão que isso aqui se tratava, na verdade, de um lugar, uma espécie de observatório, digamos assim, um observatório astronômico, onde os povos dessa época que construíram Stonehenge, né, iam lá para fazer observações astronômicas. Então aqui você já vê que era muito importante para esses povos, porque com certeza não foi fácil construir Stonehenge, né? Porque essas pedras não são pedras que eram trazidas de locais perto de onde elas estão, né, hoje. Elas eram trazidas de locais muito distantes, mas mesmo assim eram trazidas para poder construir esse monumento. E você vê que todo esse esforço ele era causado porque eles queriam observar o céu com uma precisão maior. Então veja que para eles era muito importante fazer essas observações. Ok? Vou falar brevemente sobre esses calendários, tá? Mas basicamente você tem dois tipos de calendário: o calendário solar, que é aquele calendário que você leva em consideração o ano, quando você tem o Sol dando uma volta completa, né? Ou seja, vamos imaginar que você vê o Sol em uma determinada posição e depois de um certo tempo o Sol volta exatamente para a mesma posição. Aí você tem o fechamento de um ciclo. Então você tem um ciclo solar. Esse ciclo solar, para algumas civilizações, ele correspondia ao ano, né? O ano solar. E você tinha também o ciclo da Lua, porque a Lua ela tem um ciclo completo mais ou menos, a cada 29 dias, que é basicamente um mês, né? Então o mês, na verdade, ele surgiu das fases da Lua. Então se você esperar, se a Lua é cheia hoje, daqui a um mês ela vai ser cheia novamente. Na verdade não é daqui a um mês, daqui a 29 dias ela vai estar cheia novamente. Então aí foi daí que surgiu a divisão do mês, né? E aí para dividir mais ou menos, para ficar mais ou menos igual, para que coincidisse o número de fases da Lua, ou o ciclo das fases da Lua, coincidisse com o ciclo solar, por isso que decidiu-se por o ano de 12 meses, divididos em 30 dias, mais ou menos. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, acho que na próxima aula, se não me engano, não, acho que mais pra frente a gente vai falar sobre essa divisão dos calendários, tá? Mas a gente vai falar sobre isso sim, certo?